Legal. Boa noite, senhores. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Hoje eu estou aqui com o Marcos. Marcos, que é de Nova Odessa, é um empreendedor, trabalha no mercado, trabalha no comércio, tem várias atividades profissionais. É um cara que trabalha aí com criação, com a criatividade, e veio hoje aqui fazer um bate-papo conosco aqui na página Paulo Batista Oficial. Marcos, que tem uma postura à direita, deixando bem claro. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a live. Nos conhecemos pessoalmente num evento que nós fizemos sobre segurança pública na cidade de Piracicaba, e hoje ele participa conosco desse bate-papo, para nós falarmos do estado mínimo, numa conotação ou numa visão que eu tenho do estado necessário diante das necessidades do nosso país, e para a gente fazer um bate-bola de algumas questões relevantes, pertinentes aí ao cenário político atual. Da mesma forma que eu dou total liberdade para todos os meus convidados, o Marcos vai ter total liberdade de perguntar, de questionar, de falar, vai ficar algo bacana. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, boa noite, Paulo. Tudo bem com você? Muito bom, estou bem sim. Melhor agora falando com vocês aí de Nova Odessa. Que bom, que bom. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Bom, começamos aí onde a gente se conheceu lá em Piracicaba, né? Onde a gente teve aquela palestra de segurança pública. Vamos falar, por que não, de armamento, por enquanto? Pois Armamento é. civil, liberdade. Pois é. O armamento é algo que eu sempre defendi, Marcos. O ser humano nasce com algumas posições inerentes, entre elas a da vontade de se defender e de defender o que é seu. Com certeza. E isso também é dividido com qualquer animal. Tem essa postura, né? Você vai mexer na comida do cachorro, o cachorro vai te morder. O ser humano também demonstra essa mesma reação. Você vai mexer nas coisas do ser humano, na sua propriedade, tentar contra a vida dele, ele quer se defender. Sim. E a primeira linha de defesa é você mesmo. A primeira linha de defesa da minha casa sou eu. É irracional nós estarmos numa situação onde o Estado nos impõe obstáculos para evitar que nós tenhamos condições de nos defender. E lógico, nós temos uma sociedade bastante complexa. Muita gente demonstrando desequilíbrio até para falar, imagina para portar uma arma. Então, diante desse contexto, porque essa é a preocupação da esquerda, a minha defesa é pela posse. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ficar armado na rua. Até poderia ser assim se a nossa cultura for trabalhada dessa forma, mas hoje nós temos a desinformação e uma cultura que foi mastigada pela esquerda ao longo de muitos anos e que talvez não possibilite essa situação de hoje para amanhã. Mas a posse dá de forma consciente e provavelmente dimensionada das pessoas conseguirem se defender. Lembrando que hoje, para você obter a posse, é super burocrático. Se você quer ter certeza que uma pessoa é gente boa e que ela é honesta, pergunta se ela tem posse de armas. Porque o rigor é tão grande para você conseguir a posse de arma que é uma forma de qualificar se o cara é gente boa ou não. Se o cara conseguiu, depois de tanta burocracia, depois de tanto ser sabatinado pelo Estado, a posse de arma, pode confiar nesse camarada. Porque ele tem todos os requisitos que demonstram a idoneidade dele e a postura dele totalmente capaz. Sim, com certeza. Eu vejo de uma maneira assim, né? Como você falou sobre a sociedade, o preparo para a pessoa ter o porte, eu vejo da seguinte maneira: a partir da Constituição de 88, desculpa, aparentemente a sociedade começou a cair, né, no quesito segurança. Tanto Sim. que a criminalidade aumentou drasticamente na década de 90 e a cereja do bolo foi desarmar a galera. Né? Quando Exato. Desarmou o pessoal, parece que foi a cereja do bolo e aí foi de vez, né? E eu vejo o Benê Barbosa fazendo alguns eventos, fazendo palestras, e ele traz dados, traz estatísticas. E em todas elas, ele que é o professor dessa área, ele consegue demonstrar com grande destreza toda a desinformação que nós temos
na mídia brasileira e dentro da sala de aula dos universitários, dos universitários brasileiros. Com certeza. Foi criado, né, uma situação totalmente contra a liberdade e contra a possibilidade da autodefesa. Isso é muito ruim, porque hoje, além de buscarmos espaço para termos o direito de nos defender, temos que trabalhar questões ideológicas e tratar de pulverizar as informações corretas, para contradizer as falas da mídia e para contradizer os professores sociopatas que estão lá na sala de aula falando groselha. Ah, com certeza. Eu estudei, por exemplo, Ciências Econômicas na Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo. Legal, bacana. E é uma faculdade que tem cerca de 7 mil alunos no horário noturno. E você tinha 2 seguranças, não tem catraca, não tem portão fechado. Se alguém quisesse entrar armado na faculdade e fazer alguma coisa, seria muito fácil, seria surreal fazer algo do tipo. E você não tem linha de defesa. Porque 2 seguranças para 7 mil alunos, não tem linha de defesa. Exato. A principal e a primeira linha de defesa somos nós. E a situação ela precisa ser trabalhada. Nesse momento, penso eu que com a posse, depois de nós rompermos essa barreira e algumas outras, aí o porte, numa situação sequencial. Penso que dessa forma nós consigamos romper aí esses obstáculos impostos pela esquerda ao longo dos últimos anos. Com certeza. A formação de Estado, né, no caso, quando a gente estava lá no ensino fundamental, com aquela professora de história da quinta série que falava de feudalismo e etc., a formação do Estado ela se dá principalmente pela questão de segurança. Né? Você tinha... O primeiro quesito, as pessoas começam a morar próximas por causa da segurança. Olha, eu ajudo a tomar conta da tua família, você ajuda a tomar conta da minha família. É o principal. Exatamente. A formação do Estado ela se dá pela segurança. E aí você só tinha um imposto, que era o imposto pela segurança. Depois aí cresceu absurdo. E a periferia sabe muito bem desse imposto. Periferia, o Estado não entra, mas o imposto da segurança existe. Exatamente, né? Existe o imposto da segurança da periferia. Opa. Eu vim de uma. Funciona. E funciona. Funciona. Pessoal, boas-vindas aqui ao Lício, a Viviane, a Maria, ao Paul Rancheiro, que fala que na segunda emenda da Constituição Americana garante que todo cidadão tem direito de ter arma. Pois é, um sonho para o brasileiro. Eu sou um defensor ferrenho da segunda emenda norte-americana. É um sonho para a gente, né? A segunda emenda ela é tão importante, né? Que, assim, alguns estados conseguiram tirar o direito das pessoas se armarem, mas tem estado, por exemplo, não lembro onde é que foi agora, que teve uma manifestação onde todo mundo foi armado para a frente da Assembleia Legislativa do Estado. Foi um negócio... Eu vi várias imagens lá, né? Uma que me chamou muita atenção foi esses dias, uma galera se manifestando no condomínio, e aí um casal saiu armado no jardim. O rapaz, o senhor com uma metralhadora, eu acho. Sim, era um fuzil. Fuzil. E a esposa dele com uma pistola. Uhum. Ou seja, aquela imagem vai ficar para a história, para mostrar o poder, né, que existe na mão de uma pessoa habilitada e armada diante de um monte de gente querendo invadir a sua propriedade. Aquilo acho que ficou, vai ficar, né, para a história. Daqui a alguns anos, os nossos filhos estarão falando daquele momento, provavelmente. Com certeza. Pessoal, quem puder compartilhar a live, né, para ajudar a gente, vai ajudar o Paulo. Por favor, também, né? Compartilha. O Paulo, eu, estou pré-candidato a prefeito na cidade de Valinhos e nós estamos fazendo vários trabalhos. Isso, estou fazendo vários trabalhos pelas redes sociais para trazer aos munícipes da minha cidade as ideias que eu defendo. Nesse momento de pandemia, é muito importante nós devemos utilizar as ferramentas que nós temos, e no meu caso, as redes sociais, para externar posição, para externarmos projetos, falas, e trazer aos munícipes uma nova opção.
Não adianta reclamarmos da política atual se nós não participarmos, se nós não trouxermos algo novo para romper os obstáculos colocados pela velha política e iniciarmos um novo caminho pela nova política. Nova política é essa que no nosso país, na minha humilde opinião, ela iniciou com o governo do Bolsonaro. Mas ela precisa ser ampliada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser apoiada. E para isso, eu, o Marcos e todos os outros que enxergamos dessa forma, precisamos nos aproximar das disputas eleitorais e colocarmos ideias. Porque através das ideias, eu acredito que nós conseguiremos as mudanças. Com certeza. Paulo, você que mencionou agora aí que é pré-candidato à Prefeitura de Valinhos, né, e todo mundo te conhece aí pelo raio privatizador. Eu queria saber do seu posicionamento, né, na questão ali, prefeitura, o que dá para a gente colocar mais setor privado, o que o Estado consegue controlar ainda, se dá para substituir alguma coisa, na sua visão, assim. Antes de responder a tua pergunta, eu estou escutando um barulho, eu estou no meu escritório. Estou escutando também. É o telefone. Né? Alguém preocupado com alguma coisa deve ter esquecido, deve ser funcionário. Esqueceu, está ligando se tinha alguém para atender. Não sei se eu desligo ele. Peraí. Seu tempo. O legal da live é que acontece essas coisas, né? Depois, de novo, fica engraçado. Coisas inesperadas. Coisas inesperadas. A iniciativa privada, ela precisa assumir o máximo, precisa ocupar o máximo de atividades possíveis, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Praça. A iniciativa privada precisa ser sensível e ajudar a prefeitura a tomar conta das praças. Não tem como os municípios de hoje no Brasil assumir todas as praças e fazer a organização da forma que se deve. Falta recursos, falta tempo, falta mão de obra. Então, a parceria da prefeitura e das empresas para organizar e tratar das praças é muito saudável. Eu sou extremamente favorável dos projetos de adoção de praças pela iniciativa privada. Foi até legal você lembrar disso. Desculpa. Me lembrou, você é paulistano, eu sou de São Paulo também. Na Faria Lima, na Avenida Faria Lima. Hã? Sou santamarense, pô. Na Avenida Faria Lima, a praça, né, o canteiro do meio da Faria Lima é cuidado pela Adidas. Né? Exato. Uma placa lá escrito Adidas cuida desse jardim, é muito bacana isso. No começo das Nações Unidas, a Avon tomou conta das praças por muitos anos. Mais à frente, o Shopping Marketplace, não sei se ainda continua esse nome, também tomou conta de várias praças. E na sequência, o Parque da Xuxa, que não sei se ainda existe, e depois o Parque do Gugu, não sei, que era dentro desse shopping, também tomava conta de algumas praças. Então, um aglomerado de instituições privadas que se colocaram à disposição do Estado e ajudaram a trabalhar a relação do urbanismo e do meio ambiente naquela localização. Eu acho essa uma forma inteligente e extremamente viável para o município e para a empresa, porque o espaço vai ser usado pela empresa para fazer a propaganda, para fazer a publicidade dela. E a forma dela externar o carinho, o respeito que ela tem com a municipalidade num desenvolvimento de atividade que venha dar condição de pessoas terem a participação, de certa forma, desses espaços. Nesse caso, em São Paulo, eu não lembro se foi a Avon ou se foi uma outra empresa, mas ela fez um trabalho com a Belas Artes, com a Faculdade de Arquitetura, e vários estudantes participaram da organização do espaço. Né? Não sei se isso ainda existe. Eu vim para a região de Valinhos em 99, faz um tempinho. Mas era assim que funcionava a situação lá. E eu brinquei que eu falo que sou santamarense, porque eu nasci na região de Santo Amaro. E há muitos anos, Santo Amaro tenta a sua independência. Né? Ela, por muitos anos, tentou aí se desassociar da cidade de São Paulo e se tornar uma cidade.
Santo Amaro tem subprefeitura e tem uma organização e características muito particulares, assim como a Moca, né? O pessoal fala, eu sou moquense. Várias regiões de São Paulo possuem essa característica. E eu penso que a cidade de São Paulo, num futuro muito próximo, ela vai repensar essa situação e provavelmente vai ser dividida em novas cidades. É uma forma de organizar melhor, de tomar conta melhor dos serviços, né? É algo inteligente. Quando você tem um espaço menor, menos gente, aí fica mais fácil de administrar, né, no caso. Exato. E você é a favor dessa emancipação de Santo Amaro? Muito a favor. Eu sou muito a favor. Sou muito a favor que os estados tenham mais independência, que seja feita uma recomposição da federação, né, onde Brasília venha a diminuir. Brasília é muito gorda, muito grande, muito gasto. Eu estive em Brasília. Né, eu fui, um PF em Brasília é cinquentão, meu. Você começa por aí. Brasília é tudo muito caro. Os estados trabalham para manter Brasília. Com certeza. A estrutura que foi criada para ajudar a ajustar, contribuir, organizar os estados, hoje se impõe sobre os estados e utiliza dos recursos dos estados para sobreviver. Sim. Olha que coisa fantástica. Nesse momento de pandemia, muitos deputados estão trabalhando através dos meios digitais. Eles estão nos seus estados participando de comissões e de reuniões de forma virtual. Grande sacada. Sim. Por que nós não pegamos os deputados e realocamos eles nos seus estados? Deixamos de ter o apartamento funcional, deixamos de ter o custo de gabinete, deixamos de ter custo do cafezinho, do atendente, conseguimos reduzir a máquina. E entrando já um pouco no tema da nossa live, né, do Estado necessário. Eu defendi muitas vezes a redução do Estado. E muita gente pergunta, o Estado mínimo, eu vi o Jean Willis uma vez falando, o Estado microscópio. Não é isso. Eu tenho família, você tem família, familiares que eu tenho usam o SUS, usam o transporte coletivo. Quando nós falamos na redução do Estado, é entendendo primeiro qual é a necessidade da nossa população e tratar o Estado para que ele venha atender essa necessidade na sua composição sem exageros. Não suprir, né? Não exceder a necessidade. Sem excessos. O que nós temos hoje são excessos. Nós temos um aparelhamento do Estado, onde grupos políticos estão alocados propositalmente para defender determinados interesses, determinados grupos, ao invés de termos uma instituição enxuta que viesse tratar as suas funções de forma técnica e estabelecer procedimentos para contratação e para funcionamento. Com certeza. Eu conheci pessoas que não sabiam me explicar a função dentro de uma autarquia pública, o que ela fazia, a pessoa não conseguia me explicar. Perguntei, o que você faz lá? Juro, falando a verdade, a pessoa não sabia me explicar. Não, porque lá eu auxilio, eu ajudo. Tá, mas você não tem lá um sisteminha para fazer isso para vocês? Não, porque precisa de alguém para coordenar, para orientar, para analisar. É complicado. Nós passamos por isso. Saiu uma denúncia na cidade de Campinas há poucos dias sobre salários altíssimos de diretores. Pessoas que trabalham dentro de uma autarquia aqui na cidade de Campinas, né, na Sanasa, que é a empresa de águas criadas pela municipalidade, ganhando mais do que o prefeito. Aí eu fico questionando, por quê? Eu tenho certeza que se fosse feito um processo seletivo e a contratação fosse feita por questões técnicas, esse salário ia cair pela metade. Olhando pelo padrão de salários que nós temos aqui hoje em empresas como o Bosch, como o Eaton, como a Unilever. Talvez até menos a metade. Pois é, que possuem profissionais com excelência, com boa formação, com grande capacitação e que não possuem os salários desses que estão lá indicados por questões políticas.
Isso precisa acabar. Então, para nós iniciarmos a situação do Estado eficiente, como a Elisama acabou de colocar aqui de forma a sugerir uma expressão, nós precisamos pensar em eliminar os excessos, eliminar quem está mais no departamento, eliminar procedimentos necessários, eliminar atividades, secretarias, diretorias que podem ser tratadas por outros cargos já existentes, eliminar função e autarquias que foram criadas só para ocupar cargos políticos. É dessa forma que eu imagino o Estado necessário, o Estado eficiente. Sim. Atendendo sempre às necessidades da população. Eu fui questionado uma vez pela Folha de São Paulo sobre a questão do Estado mínimo, e lá eles diziam... Excelente jornal. Eles diziam o seguinte: então o senhor é a favor que as crianças fiquem sem escola? Pelo contrário, eu acho que nós precisamos entender novos modelos. Por exemplo, a minha cidade hoje, Valinhos, tem estruturas para atendimento da educação infantil através do município. Isso já existe. Mas o que existe não dá conta para suprir toda a demanda. Nós não temos vagas para todos os alunos. Então, nós devemos pensar numa outra solução. Devemos olhar para a iniciativa privada e, através do voucher, alavancar o recurso necessário para que esse aluno venha a ser atendido por uma escola privada da escolha dele. Nós temos outras opções para fazer um Estado eficiente, com recurso escasso, mas olhando para novas alternativas. Desculpa te cortar, pode falar. Imagina, como você entrou nessa questão de educação, vou contar a minha história de vida, né? No caso, as experiências que eu tive no quesito educacional. Para os seus seguidores que não me conhecem, eu sou natural de Guarulhos, São Paulo, né, Grande São Paulo. E lá a gente teve, na minha época de escola, uma integração muito bacana entre a prefeitura e as escolas, tanto privadas quanto as públicas, obviamente, onde a gente tinha muita bolsa atleta. Era um negócio fenomenal, porque existia uma competição anual entre todas as escolas de Guarulhos, uma competição esportiva de todas as modalidades que se pode imaginar, tanto coletiva quanto individual. E as escolas particulares, as escolas privadas, elas tinham interesse em conseguir um aluno que desempenhasse um bom papel no esporte, fosse futebol, fosse basquete, fosse vôlei. Eu, por exemplo, era bolsista de basquete. Quantos anos você tem, Marcos? Eu tenho 28 hoje. Eu ouvi. Isso que eu tô falando. Eu tenho alguns aninhos a mais. Tenho 40 anos de idade. E lá na Zona Sul, lá na região de Santa Amaro, isso também acontecia. Então, eu não era muito eficiente. Bolsa, mas eu tive colegas que tiveram bolsa para participar de campeonatos. Eu participei sem bolsa mesmo, da Copa da NAP, não existe mais, dos campeonatos da ESA, que acontecia dentro do SESC. E tinha vários colegas que eram alunos com bolsa pela performance fantástica que eles possuíam dentro do esporte. Isso seria bacana. Empresas como a Adidas, como a Nike e outras instituições que nós temos dentro e fora do Brasil, participando dessa iniciativa, contribuindo com recursos para que pessoas que não tivessem condição tivessem bolsa de estudo para desenvolvimento aí da sua educação e formação. Seria muito bacana. Era muito bacana. Tinha na minha turma de sala, eram 25 pessoas, 12 eram bolsistas, quase 50%, era 50% da turma. Porque tinha judoca do Palmeiras, tinha eu que era do Corinthians, tinha vôlei do Pinheiros, todas na mesma escola, com bolsa de 80% a 100%. Eu fui fazer teste no Pinheiros uma vez pro vôlei, muitos anos atrás, né? Não me aceitaram. Pro vôlei, não me aceitaram. Pro vôlei? Nem pro basquete. Eu fui teimoso, eu fui no vôlei, não me aceitaram, daí eu voltei pro basquete, me aceitaram de novo também. Não sei porquê, não entenderam o meu talento. Falta treinar um pouquinho. Muito, né? Pode falar.
Eu queria fazer uma pergunta sobre saúde para você, né? No caso, a gente tem hoje o SUS no Brasil. Eu vou mostrar aqui um livro que eu tenho, desse homem aqui, esse pequeno personagem, no caso, onde nesse livro ele cita, né, o Obamacare que tinha nos Estados Unidos, e ele dá aqui um planejamento de melhorar o sistema de saúde norte-americano através da iniciativa privada. Você pensa em alguma coisa relacionada a isso para o Brasil hoje, para substituir o SUS? Hoje, agora, não dá para substituir o SUS. O Brasil é muito grande, nós temos uma dependência muito grande do governo federal. Aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. A gente precisa começar a trazer mais independência dos estados para que eles possam buscar novas alternativas. Deixar de ser tão dependente de Brasília. Agora, alternativas não faltam. Talvez, se nós mudarmos o modelo e começarmos a trabalhar isso dentro dos municípios primeiro, a coisa venha a repercutir para o estado, do estado para a federação. No município, o que eu enxergo? Muitas clínicas possuem espaço e possuem condições de fazer convênios com a municipalidade ou com grandes empresas, para fornecer trabalho assistencial aos munícipes que não possuem condição. Essa é uma alternativa. O voucher da saúde é uma segunda alternativa. Os munícipes podem os municípios podem cadastrar os seus munícipes e criar um cartão de identificação para que esses tenham acesso a determinados exames ou atendimentos que a rede não possui, que a rede municipal não disponibiliza. Sim. Segunda opção. Terceira opção, buscar junto das universidades a parceria. Eu acompanhei determinados projetos pelo interior de São Paulo, na época que eu trabalhava fazendo pesquisa, e vi escolas que eram conveniadas com universidades, onde estudantes de odontologia, estudantes da área de saúde visitavam constantemente as escolas, e as escolas tinham uma análise, né, bastante criteriosa da vida dos alunos quanto à saúde. E, assim, muitos alunos não tinham problemas nos dentes como os alunos das outras escolas. A maioria dos alunos não tinham problemas de saúde como alunos da mesma faixa etária de outras escolas. Essa seria uma grande alternativa. Aproximarmos mais a academia com a atividade prática, porque o universitário ele busca essa possibilidade, essa oportunidade. E nós teríamos condição de auxiliar esses universitários, dando a eles a oportunidade de trabalhar com informações, com a conscientização desses alunos. Pode falar. Eu não sei se você tem os números de cabeça aí, mas hoje o SUS custa para o brasileiro R$ 105 por mês aproximadamente. Se a gente conseguisse abrir mais oportunidades para o sistema de saúde privado, talvez a gente conseguisse até abaixar esse custo do convênio. Exato. E eu sou extremamente a favor, Marcos, que nós tivéssemos a possibilidade de deixar à disposição da pessoa esse recurso para que ela venha buscar a melhor opção. O problema é que nós não temos uma estrutura para fazer esse remanejamento e essa organização. O pessoal está decidindo dar golpe na ajuda emergencial. Olha que coisa doida. Nós temos um problema bastante complexo da nossa cultura. Existem grandes projetos, grandes ideias, mas nós temos que olhar para a necessidade e ser muito pragmático. E saber como tratar as necessidades emergenciais, para termos possibilidade, para termos oportunidade de implementar novos projetos. Eu gostaria muito... Não deixar ninguém desamparado no caminho. Exato. Eu gostaria muito que a coisa fosse fácil, mas não é. Por exemplo, a cidade onde eu estou pré-candidato, nós temos lá uma dívida de mais 650 milhões de reais, consolidado. Nós temos um parcelamento mensal que ocorreu por causa de uma obra conhecida nacionalmente como a obra do século, que foi realizada na época lá dos anões do orçamento, que compromete quase 30%, salvo engano, da receita do município. Salvo engano, porque houve acordos, né? Acordo em cima de acordo.
eu posso estar perdido aí sobre os últimos acordos que foram feitos com a justiça em função desse pagamento. Por isso que eu estou dizendo que eu não tenho certeza dessa proporção aí. Entendi. Veja, é muito dinheiro que nós temos em jogo e muito pouco tempo e muita deficiência nessa relação legal diante do que nós temos do ordenamento jurídico hoje estabelecido pela Constituição e seus derivados, seus muito derivados. Sim. O gestor que for assumir uma cidade, que for buscar solucionar problemas de um município, ele precisa olhar para a situação de forma muito objetiva. O que nós temos em mãos e o que eu posso fazer agora. E abrir passos e abrir precedentes para que, diante da caminhada, novas situações venham ser articuladas, organizadas, tratadas e deixar para que outras gestões venham complementar. Não existe possibilidade de desenvolver grandes mudanças em 4 anos. Em 4 anos existe possibilidade de fazer grandes retomadas, grandes direcionamentos, para que as mudanças aconteçam dentro de um médio e longo prazo. Com certeza. Que fale ao contrário, ele está tentando enganar um eleitorado. E não é isso Com que nós certeza. Porque o mal do político no Brasil é querer buscar serviço em 4 anos para conseguir mais 4 anos. Exato. Eu prefiro tratar de forma humilde, colocando à disposição da população o que nós temos possível a implementar, resolver, diante de um contexto onde é melhor nós entendermos o que nós temos em mãos e tratarmos item a item a solucionar o problema sem deixar situações como consequência futura do que criar um enredo, do que criar um factoide e proporcionar mais problemas. Porque muitas coisas que se tentaram implementar sem respaldo legal se tornou problema. Não podemos esquecer que existe Ministério Público, que existe Tribunal de Contas. Então, tudo isso precisa ser muito trabalhado, precisa ser muito lapidado junto à população. Nós já estamos aqui com 32 minutinhos. Sim. Dizem que existem 2 tipos de lives. A live Meu boa e a live... Tá tão bom que nem vi passar esse tempo. E se deixar, nós vamos ir para 1 hora, 2 horas, batendo papo. Por mim, eu tô tranquilo. Meus filhos estão dormindo já. Beleza. O meu deve estar estudando nesse horário. Vamos marcar um novo bate-papo, então, Marcos, para a gente pegar aí novos temas. Inclusive, eu gostaria de presentear um dos seus seguidores. Aí a gente tenta fazer um sorteio depois com o pessoal da página. Eu vou mandar esse negócio aí. Vou mandar um livro de introdução em economia para um deles aí, para quem ganhar. Perfeito. Marcos, tendo aí material que você acha pertinente à página, eu estou te deixando aberto essa possibilidade de você publicar lá na página Paulo Batista Oficial. Tá? Com certeza, vamos fazer. Se tiver algo bacana, manda para a turma da comunicação, eles vão tratar aí e colocar lá. Tudo tá bem, bom? Muito obrigado. Viu? Aí a tua participação. Manda um abraço para a senhora, sua esposa e os meninos que estão descansando. Vou mandar assim, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo, tá? Boa noite, Paulo. Um abraço. Boa noite, meu querido. Muito bom. Um forte abraço a todos vocês.